pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este é o santo sinal do cristão. Esta é a arma que São Miguel Arcanjo usa para destronar Satanás, para combater o mal e para vencer os inimigos. Os inimigos, no plural, são os pecados. E o inimigo, no singular, é Satanás. Abordado por Jesus no Evangelho de hoje. Por isso, queridos e amados irmãos, queridos cristãos, não percamos as nossas tradições religiosas lindas que nossos pais e nossos avós nos ensinaram, que Frei Damião ensinava com tanta veemência. Hoje é o dia da romaria de Frei Damião, lá em São Joaquim do Monte. Ontem nossa paróquia fez uma linda romaria, representada, como quase 50 e poucas pessoas, com os coroinhas, na romaria dos coroinhas, lá para Frei Damião. E Frei Damião dizia, uma palavra simples: para o cão não atentar, faça todos os dias uma cruz na testa, para dizer que Deus está no seu pensamento, uma cruz na boca, para dizer que Deus está em seus lábios, que você só vai falar a palavra de amor, de verdade, de justiça, de bondade, de retidão, de honestidade, de solidariedade, de fraternidade. Só sai coisa boa da sua boca com a cruz de Cristo. E no seu peito, para dizer que Jesus, Deus está no seu coração e que todo o seu corpo é protegido por Ele. Uma coisa é certa: quem tem esta piedade, o diabo não chega perto não, viu? Ele vai procurando, mas quando chega, ele foge. Aqui não dá para mim não, que ali tem a marca de Deus. Por isso é tão lindo no batismo. A primeira coisa que o padre faz é marcar a criança com o sinal do Cristo Salvador. E nós devemos ter cuidado, porque alguém de uma forma muito equivocada, equivocadíssima, imagine, que estava a dizer em uma conversa de pessoas que servem à igreja, que isso era invencionismo e que não era para fazer o sinal da cruz na missa não. Misericórdia, aonde nós chegamos? Alguém de dentro da igreja, que era para catequizar, que era para evangelizar e que era para testemunhar as coisas de Deus, é capaz de apregoar e de difundir uma contra-catequese de dizer que nós não precisamos fazer o sinal do Cristo. E ainda usou a ironia: isso é invenção desse padre novo que está aí. Não é invenção nada, é da igreja. Agora é claro que nós fazemos isso com piedade. Somente quem tem piedade é quem fé que entende. E Frei Damião dizia: quando acordar, faça o sinal da cruz. Na hora da tentação, faça o sinal da cruz. Na hora das alegrias e da vitória, comece rezando com o sinal da cruz. Terminou o dia com muito cansaço, com muito trabalho, vá dormir, durma com o sinal da cruz. Então é só uma questão de fé, só uma questão de piedade, certo? E eu queria sempre, muito mais nós, que temos como padroeiro o bom Jesus na cruz, muito mais nós que temos o nome da nossa cidade, Santa Cruz, fazer isso é tudo de bom. Então eu quero refutar no sentido de dizer: não escute essas pessoas que fazem contendas e confusão com as coisas de Deus e que desmente o que é certo, e em nome do modernismo e em nome de uma desenfreada perseguição mesmo contra as coisas de Deus, estão dentro da igreja, mas nem sempre são igreja. Então, quem estiver ensinando essas coisas, não escute. Me faz lembrar São Paulo, que quando lá em Filé montava uma confusão por causa das coisas da igreja, disse: olha, soube que muitos entre vós criaram contendas, não escute porque não são dos nossos. Ou seja, o fato de estar na igreja não significa ser igreja não. Tenhamos esta comunhão com as coisas de Deus. Então aprendi com o Frei Damião e vou sempre fazer o sinal da cruz antes das homilias. Não é uma rubrica, não é que tem que fazer, não é que está prescrito nas rubricas, mas a religiosidade e a piedade permite que nós recordemos esse momento. Não faz mal. Rezar demais, meus irmãos, nunca faz mal. Agora, sabe o que é que faz mal?
pecar demais, mentir demais, isso faz mal. Rezar menos, isso faz mal. Mas as coisas de Deus sempre, sempre devem ser valorizadas. Então, recordo hoje, no dia da Romaria de Frei Damião de nossa diocese, lá em São Joaquim do Monte, que nós devemos ter esta piedade e esta religiosidade. Caríssimos pais e padrinhos, que hoje trazem os seus filhos para se tornarem filhos de Deus, o pequeno Iago, Benício e Mariana. Houve um equívoco e o Gabriele não conseguiu chegar com seus padrinhos, seus pais. Batizarão o próximo domingo, portanto. Mas nós queremos nos alegrar com os filhos de vocês, que tornar-se-ão filhos nossos também. A igreja toda se alegra. Em tese, todos nós que estamos aqui, hoje nos tornamos padrinhos destas duas crianças, de Mariana e de Iago, Benício. A igreja toda é madrinha ou padrinho. Claro que os pais naturalmente chamam os mais próximos para acompanhar e pede que ao menos tenha um de batismo, outro de apresentar, outro de consagrar. Pode ter mais pessoas, não pede o mínimo, mas pode ter mais, porque todos nós somos padrinhos. O padre se torna um padrinho, a assembleia se torna um padrinho, porque padrinho é o quê? Alguém que vai ajudar aquela pessoa a crescer na fé. Como esta criança não conhece todo mundo, a igreja diz: chame pelo menos alguns mais próximos, que vocês conhecem, que vocês têm amizade, que vivem a fé, que temem a Deus, que são honestos, que são bondosos, que são referenciais da fé. Então, que todos nós sejamos para as crianças batizadas um exemplo e um referencial de fé. Obrigado pelo sim de vocês, obrigado pela a graça de vocês poderem estar aqui de um modo muito especial. Agradeço a Ivanilson e a sua esposa, que eu tive a alegria de, nesta igreja, fazer abençoar o sacramento do matrimônio, não é? E depois batizei Igor e agora batizar Iago. Já batizei 2 filhos, daqui a 2 anos batizar outro, né? Se Deus quiser. Então, obrigado pela presença de vocês e pela amizade. Hoje, meus irmãos e irmãs, a igreja celebra o 22º domingo do tempo comum. E a máxima desta liturgia da palavra, para nos ajudar a celebrar a fé, é o prenúncio que Jesus fez do sofrimento, que ele passara como Filho de Deus, mas também que o profeta, na primeira leitura que nos foi proclamada de hoje, Jeremias também passou. Cruz, sofrimento, perseguição aos profetas e a Jesus, e a reação de Pedro diante quando Jesus prenunciou seu sofrimento e sua morte. Vamos começar com o profeta Jeremias. Capítulo 20, versículo de 7 a 9, o profeta Jeremias relata que o Senhor o seduziu. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. O hino do Bom Jesus diz tão bonito, é um gesto de amor que a todos seduz. Parece que o autor foi inspirado nesta leitura. Jesus, Deus, seduz a todos nós com o seu amor, com a sua palavra, com a sua divindade, com a sua presença, e continua a nos seduzir com a Santa Missa, com os sacramentos, mas principalmente com a presença dele real na Eucaristia. Por isso devia a Santa Missa, para deixar-me seduzir por esse Deus que quer nos seduzir. Mas o profeta está a relatar nesta leitura que ele não aguentava mais tanto sofrimento, tanta perseguição, tantas injúrias, tanta chacota com a sua pessoa. O profeta era humilhado, eles debochavam dele. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro, todos zombam de mim, dizia o profeta. Mas tu me seduzistes, e eu não pude deixar de deixar-me seduzir. Ou seja, humanamente falando, era impossível que o profeta aguentasse tudo aquilo. Pessoas criticando, atirando pedras, rindo dele, zombando dele. Então, humanamente, era para ele deixar. Imagine você estar num trabalho, ou você está numa profissão, ou você está num lugar
que tudo que você faz é errado, você não presta, você é ruim, você é isso e aquilo, todo mundo bota defeito, todo mundo bota você para trás, como você se sentiria? Muito mal, e ia abandonar aquele trabalho, você nem ia aguentar ficar muito tempo lá, todo mundo lhe perseguindo, lhe caluniando, passando a rasteira, falando mal de você, sem lhe dar um sorriso, dá as costas para você, trai você, xinga você, faz pinta e borda. Humanamente não aguentava. O profeta está dizendo, eu passei por tudo isso, mas tu me seduziste, tu venceste, e mesmo sendo causa de chicota para muito e para todos o dia inteiro, tu me seduziste. Todas as vezes que falo levantando a voz, diz o profeta, clamando contra a maldade, invocando calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Eles zombavam do profeta de Deus. Eles desmereciam o profeta de Deus. Eles não respeitavam o profeta de Deus. Disse comigo mesmo, repete o profeta no versículo 9. Diante dessa situação, o que é que o profeta disse? Não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Ele estava cansado. Ele estava querendo desistir. Ele não aguentava e não suportava mais. Ele disse, então eu vou desistir, não vou falar mais em teu nome. Ele dizendo consigo mesmo. Senti então, quando veio esse desespero, quando veio esse desejo de desistir, quando me cansei diante da perseguição e da maldade daqueles que perseguiam os profetas, senti então dentro de mim um fogo ardente, a apertar-me o corpo todo, desfaleci sem forças para suportar. Ou seja, meus irmãos, a experiência do profeta tende a nos ajudar. Quando na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos problemas, nas dificuldades de educar os filhos hoje, quando na sociedade, quando na humanidade, quando também dentro da igreja, nos movimentos, nas pastorais, nos serviços, nos conselhos, em qualquer instância ou situação, se você se sentir como profeta, lembre-se, grande é a sua dor, grande é o seu sofrimento, mas Deus está com você. Não se entregue ao sofrimento e à dor, não desça da cruz, honre sua fé, honre a palavra de Deus, tenha confiança, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo, e disse Jesus no Evangelho, na conclusão do Evangelho de hoje, no final de tudo ele vai dar uma recompensa segundo a conduta de cada um. Ninguém se engane, a sua conduta é registrada no coração de Deus. Quem pensar que pode fazer tudo, pintar e bordar nesta vida e neste mundo, escondido aos olhos de Deus, está muito enganado, porque no final você vai morrer também. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, e todos nós receberemos uma recompensa da nossa conduta, de Jesus no final do Evangelho de hoje. Então, linda a história do profeta, que não deixou-se desencantar nem desistir, porque ele sentiu Deus tocar e apertar o seu coração e dar-lhe força. O Salmo de hoje, 62, disse tão bonito: a minha alma tem sede de Deus, como a terra é sedenta, ó meu Deus. Alguém viu? Nós conhecemos aqui a nossa realidade árida, não é? Terra seca, quando chove, absorve logo todo. É assim que nós devemos ser, como terra seca, desejosos de Deus. Deus deve ser para nós como a terra que está seca e recebe a chuva, ela logo floresce, ela absorve. Então absorvamos a palavra de Deus em nossas vidas. E quando a tempestade chegar, e quando as perseguições vierem, e quando as desilusões baterem à porta do seu coração, olha que beleza, diz o Salmo 62. Para mim foste sempre o socorro, de vossas asas à sombra eu exulto, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Basta-nos. O poder de Deus sustenta-nos na nossa fraqueza. Então a você que está do outro lado, me escutando, ou na internet, ou estar aqui, talvez você tenha passado por problemas na vida, quem sabe uma depressão, quem sabe um sofrimento, quem sabe alguma angústia, alguma dor. Não se aperreie não.
Você não nasceu para viver submergido num pecado, no sofrimento, na dor e na depressão, não. Tudo passa, só Deus basta. Sua dor também vai passar. Seu sofrimento é importante diante de Deus, porque Ele conhece a sua história e a sua vida. Levante a cabeça, confie em nosso Senhor, e um dia os seus inimigos serão humilhados, porque Deus tarda, mas não falha. E Deus não dá em ninguém de cacete nem de chicote, não. Ele dá com a vida. E a vida é que responde a quem faz o mal, vai colher o mal. Faça o bem para colher o bem. Plante o bem para colher o bem. Nunca plante o mal. E quando o Senhor é o refúgio e a força de quem nele crê, então tenha certeza que a vitória é certa e que Deus estará sempre com você. A segunda leitura, São Paulo catequizando aos romanos, deixa um recado tão bonito de fé, uma síntese de como deve ser a procedência de um bom cristão. Mas para entender essa leitura, é preciso entender quem eram os romanos. Romanos era de Roma, era a Roma pagã, era aquele povo que não temia a Deus, que vivia na bagaceira do mundo, nas bebedeiras do mundo, nas farras do mundo, sem ter tempo para Deus. E ali estava chegando a igreja, e Paulo tinha que evangelizar aqueles que eram de Roma, os romanos. E ele fala à igreja: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos ofereceres em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é este sacrifício vivo e santo? É oferecer a vida e o coração, é se colocar plenamente diante de Deus, é se lançar diante dos seus mistérios, é confiar que Deus recebe a nossa vida, que nós sejamos estes sacrifícios vivos oferecidos a Deus, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Culto espiritual significa oferecer a vida a Deus, não somente o ritualismo, porque eu posso cumprir todos os ritualismos e o meu coração está distante de Deus. Eu posso cantar bem, celebrar bem, pregar bem, mas o coração está manchado e não agradar a Deus. Cuidado, cuidado. Para que o culto seja espiritual, é preciso que a vida corresponda. É preciso que os gestos e as palavras correspondam. E o versículo 2, só são 2 versículos nessa leitura. Veja o segundo que diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. O apóstolo santo está dizendo que nós não devemos conformar com o mundo. Um mundo sem Deus, um mundo de competição, um mundo de drogas, um mundo de prostituição, um mundo de corrupção, um mundo de desigualdade, um mundo de injustiça, um mundo de maldade, um mundo de intriga, um mundo de inveja, um mundo de fofoca e por aí vai. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, a gente não tem que aceitar essas coisas erradas do mundo. Mas interessante que depois o apóstolo diz: mas transformai-vos. Ele não disse transforma o mundo, ele diz transformai-vos. Ou seja, somos nós que temos que mudar e não ficarmos criticando o mundo. Porque o mundo não presta, porque o mundo está errado. A gente sabe disso, o mundo está aí para mostrar, mas não basta criticar, é preciso se transformar. A sua vida é que tem que mudar, o seu coração é que tem que mudar, para você ter autoridade de transformar o mundo. Ou seja, eu não devo querer transformar o mundo, mas eu devo querer me transformar, mudar a minha vida, mudar meu coração. Transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Como é que você pensa as coisas? Como é que você julga as coisas? Nós temos que pensar na realidade do mundo. Nós temos que julgar a realidade do mundo, mas julgar segundo os critérios de fé. Não é segundo meus interesses, não é segundo as minhas pecuinhas, não é segundo as minhas intenções de conveniências. Não, é segundo o crivo do Evangelho, da palavra de Deus e a ética do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mudar, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Logo, tem a vontade de Deus, mas tem também a vontade do diabo. A vontade de Deus é tudo que edifica, é tudo que é bom, é tudo que é verdade, é tudo que é santidade. A vontade do diabo é o contrário de tudo isso. E nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. E como é difícil, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. E como é pesado fazer a vontade de Deus.
E como o mundo não compreende fazer a vontade de Deus. E como o diabo se compraz e persegue, tenta destruir quem faz a vontade de Deus. Prepare-se, mas faça, porque Jesus disse que no final quem perseverar até o fim será salvo. E quem não persevera e faz o mal, vai sucumbir no inferno, vai perder a vida, vai perder a salvação e vai perder a alma, como dizia tanto Frei Damião. Por fim, o evangelho de hoje, Jesus estava falando da sua dor, da sua morte, do seu sofrimento, que assim como o profeta foi perseguido, ele também foi. E ele disse: eu vou ter que morrer. Os mestres da lei vão me crucificar, vão me maltratar, vão me humilhar, vão cuspir em mim, vão me chicotear. Eu vou carregar uma pesada cruz, eu tenho que ir para o Calvário. Em outras palavras, a paixão do Senhor da Sexta-feira Santa. São Pedro, na sua humanidade, como amigo de Jesus, chamou Jesus à parte, tirou da parte dos discípulos e disse: Senhor, vem cá, que isso não te aconteça, que Deus não permita, Senhor. Bichinho de Pedro foi lá querer ser amigo de Jesus, pensando que ia agradar Jesus, foi proteger Jesus. Mas Jesus tinha uma missão, ele tinha que salvar, ele tinha que dar a vida. Recentemente nós ouvimos Jesus dizer: Pedro, tu és feliz, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o Espírito que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Quando Pedro disse que Jesus era o Messias e era o Filho de Deus. Te darei a chave do reino dos céus, serás o primeiro Papa, vai cuidar da igreja, apacenta as minhas ovelhas, tu me amas. Toda aquela intimidade amorosa de Jesus com Pedro. Hoje, Jesus repreende Pedro, mas preste atenção na repreensão. Foi o que Jesus disse? Jesus disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Veja, claro que Pedro não era Satanás, claro que Jesus não chamou Pedro de Satanás naquilo que ele é, porque ele era um santo, Jesus tinha confiado a ele as coisas de Deus, mas a sua atitude naquele momento, a sua palavra naquele momento, a sua ação de impedir a cruz de Cristo naquele momento, era uma atitude de Satanás e não de Deus. Por isso, eu, você, qualquer um, podemos ser tentados e podemos fazer a vontade de Satanás se fizermos algo que desagrada a Deus. Então, Jesus não nos ensina a fugir da cruz. Ele podia muito dizer: obrigado, Pedro, tu és meu amigo, tu não queres que eu sofra, então, Pedro, está certo, vamos fugir, vamos sair de Jerusalém, vamos para as montanhas, porque querem nos matar, querem nos perseguir, vamos deixar e vamos embora. Não, Pedro. Quem pensa assim é Satanás, vai para longe. Ele repreendeu Satanás e não Pedro, porque a palavra de Pedro naquele momento era o que agradava os homens. Por isso, meus irmãos, não hesitemos em agradar somente a Deus, porque quem quer agradar os homens está fazendo a vontade não de Deus, como disse São Paulo e como disse Jesus a Pedro. Aí ele conclui dizendo aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E de fato, o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Meus irmãos, todos nós vamos prestar conta a Deus um dia. Deus que vê tudo, Deus que sabe tudo, vai cobrar de você a sua conduta. Então, que sua conduta seja cristã, seja uma conduta do bem, seja uma conduta do amor, para edificar a nossa igreja. Que as pessoas olhem para nós e se encantem, porque nós católicos devemos nos amar, nos respeitar, nos tratar bem. Como é lindo que alguém que não conhece a nossa igreja, que vive em outra dimensão, ou no mundo, ou no paganismo, ou até mesmo em outra religião, possa olhar para ele e dizer assim: vejam como eles se amam, vejam como eles se respeitam, vejam como eles se tratam bem, olha como eles são unidos, olha como eles se ajudam nos cânticos, nas pastorais, nos movimentos, nos conselhos. É uma harmonia linda, vale a pena. Eu quero também ser católico, eu quero também viver naquela igreja que é tão unida, que é tão fraterna, que é tão cheia de amor, que é tão cheia de bondade. Eles só falam bem uns dos outros, eles se tratam, só falta carregar no braço e balançar assim, como essa mamãe balança o filhinho, de tanto amor e de tanto carinho que eles têm uns para com os outros. É assim que deve ser a nossa igreja.
Porque se não for assim, a gente está escandalizando. Se não for assim, a gente está afastando as pessoas de Deus e da igreja. Somente o amor convence, somente o amor fala de Deus, e somente quem ama tem a autoridade de falar do Evangelho e do amor de Deus. Que este amor seja fecundo em nossos corações, que pais e padrinhos amandos ajudem seus filhos no amor a conhecer esta fé, e que as crianças cresçam olhando para a nossa igreja, se encantando com ela, porque ela vive esta cruz, ela segue Jesus e ela testemunha com a vida quem é Jesus para nós, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.